Manhwas são altamente conhecidos por seus isekais de romance / transmigração, que seria quando uma personagem morre e entra em uma novel, ou simplesmente estão em casa, dorme e do nada estão no corpo de uma personagem de um jogo ou de uma light novel também, que é o mais recorrente, né, essa história de light novel envolvida em isekais. Mas também vale deixar aqui que nem sempre é sobre romance ou coisas do tipo. Podemos usar de exemplo aquele isekai do engenheiro que acaba sendo escolhido pelo acaso do nada, ele vira o Lodge, um personagem de uma história lá. Apesar dele não ser só isekai, ainda tem nas categorias dele, até porque ele vai pra outro mundo, né? E por incrível que pareça, esse é um dos gêneros mais consumidos dos manhwas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Antes de mais nada, eu peço que vocês deixem seu like. Caso não seja inscrito, se inscrevam, virem membros também, me ajuda bastante. E é isso, bora com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente já deve ter lido pelo menos um manhwa com a categoria Isekai, né? Porque senão não faria sentido você entrar nesse vídeo. Ou simplesmente ficou curioso pra saber como funciona, né? Pode ser isso também. E geralmente é mais comum com os Isekais de romance em manhwas, né? Então, sempre temos essa fórmula. É importante explicar o que seria um Isekai antes de tudo, né? Basicamente, o gênero Isekai é uma categoria bastante popular nos animes, mangás e manhwas também, né? Agora que tá tendo essa popularidade maior, onde o personagem é teletransportado para um mundo diferente e começa a viver nele. Nos animes, os isekais geralmente vêm misturados com gêneros fantasia, aventura e também pode ter comédia, que é mais comum, ou até mesmo um drama lá embutido. E nos manhwas, a gente encontra mais os isekais misturados com o gênero terror, que não é algo que eu leio muito, e também os romances históricos, que eu arrisco a dizer que é um dos estilos de manhwas mais lidos, já que são mais fáceis de encontrar. É até por isso que muita gente fala que manhwa é coisa de menina, tá? Porque tem muitos isekais de romance, muita história de romance, apesar de que agora tá popularizando muito manhwas de luta, né? Eu já cheguei a ler bastante manhwas desse tipo, então eu tenho um grande catálogo pra usar de exemplo. E sempre acontece a mesma coisa nesses manhwas, né? A protagonista geralmente acaba sofrendo um acidente, morreu ou simplesmente estava dormindo e acordam na última light novel que elas estavam lendo ou no último jogo que elas estavam jogando. Não só isso, na maioria das vezes elas entram na novel como a grande vilã. E como elas sabem o que acontece na história, elas vão fazer o óbvio, fazer o possível para não ser morta no final da história. Porque simplesmente a vilã sempre morre no final. Impressionante que isso nunca muda. No caso, na light novel que elas entram, né? Então, acho que é bom usar um manhwa de exemplo para mostrar isso e que vai resumir os outros, né? Porque é sempre a mesma coisa, como eu falei. E vamos marcando no bingo para ver se ele gabarita tudo. Eu pensei que fosse uma posse comum, que é o manhwa da Edith, muito hermosa, inclusive, eu gosto muito da Edith. No caso desse, ainda tem um pequeno diferencial dos demais, porque ela fica em uma luta com o criador da novel e tem que seguir alguns passos para quebrar o domínio dele na história. Também tem o caso de ter outras 13 pessoas, se eu não estou enganada, terem entrado antes dela, como a Edith, né, e terem morrido no final. Então, a forma como ela entrou na novel e se tornou a Edith foi de forma clássica, tá? Ela foi de F. E apesar disso, a forma que ela foi de F também foi um pouquinho diferente do que estamos acostumados. No caso dela, o irmão dela, que é viciado em apostas, empurrou ela das escadas e ela foi segurando a mão de Deus e vai, né? Sempre acontece um acidente, às vezes tem um excesso de trabalho que acaba deixando elas desgastadas e elas entram na light novel. Também pode ser por causa de câncer. No caso de câncer é mais comum em manhwas modernos. Nos isekais não tem tanto isso dela entrar porque tava com câncer, mas também acontece, tá? Então, aqui a gente já marca no nosso bingo o primeiro feito, que é entrar depois de morrer na novel. Aí ela acordou no corpo da Edith, que seria a vilã, mais um ponto. E vale ressaltar que ela entrou na novel que ela tinha lido na noite anterior, antes de morrer. Então já marca mais um aí na sua cartela, porque a gente já tá levando tudo nesse bingo aqui, né? Na história tem a mocinha que seria a Lizzie. Ela tem o coração dos dois irmãos. Então, lembram do vídeo de triângulo amoroso? Sim. Nesse manhwa, a gente tem o pior tipo de triângulo amoroso de todos nele. Irmãos competindo pela mesma garota e ela dando corda pros dois. Em outros manhwas podem acontecer de ser dois amigos que são apaixonados pela mesma personagem ou até mesmo inimigos que se apaixonaram pela mesma protagonista, pela mesma mocinha, né? Normalmente sempre tem triângulo amoroso, não é uma regra, tem alguns que não tem. Então já marca aí logo mais uma coisa no bingo, que é o triângulo amoroso e os dois personagens serem apaixonados pela mocinha da light novel, tá? A Lizzie da novel, que a Edith entrou, seria a mocinha, né? Mas na realidade, ela é a vilã na história atual. Nem preciso dizer pra anotar mais um ponto, né? No caso da Edith, ela seria a segunda opção, seria do segundo no triângulo amoroso dos irmãos, que é o Kiria, ele é o que sobra no triângulo amoroso, né? E eles foram obrigados a se casar de forma
forma política, outro clássico, e a família deles são inimigos, tá? Eu acho que é importante ressaltar isso, porque já marca mais um aí. Mas acontece que a personagem Edith, mesmo que outras pessoas tenham a posse do corpo dela, sempre acabam se apaixonando pelo Killian, e os ciúmes por causa da Lizzie sempre é muito forte, e é isso que faz com que elas morram no final. Então, ela, na história original, sempre tenta sabotar a mocinha, e no final ela acaba morrendo. Isso acontece na maioria dos manuais e secais de romance também. Sempre a protagonista tenta fazer alguma coisa contra a mocinha e morre. E geralmente é o segundo protagonista masculino, que é o que sobra na novel, que mata ela. São padrões a seguir, né? Então, nossa protagonista, que acabou entrando na light novel, chega à conclusão que vai fazer diferente. Não vai se apaixonar pelo Killian, como se fosse fácil não fazer isso, né? E vai fazer o possível para mudar o final, para não ser mandada para o Vasco. Na história também temos a família da Edith, que odeia ela e usa ela para conseguir fazer uma revolução e tal. Então, já entramos em outro tópico, que é a família maldita da vilã. Eles sempre fazem um inferno na vida da vilã. Então, tem aquela coisa do passado do vilão, que nem sempre foi assim, porém foi corrompido pela circunstância da vida que teve, que sofreu muito e coisas do tipo. E sempre tem o pai maldito na novel, que maltrata a filha e é isso. Ele só gosta do irmão ou irmã mais velha dela, ou até mesmo mais nova, vai saber. E aqui não é diferente. No manhwa da Edith acontece isso, tá? Enquanto ela tá tentando sobreviver como a Edith, ela sofre muito nas mãos da família, do marido e também da família dela. Ninguém confia nela, e principalmente o Killian não confia, e é o que mais odeia a Edith, tá? Ele faz a vida dela um inferno naquela casa. E com o passar dos capítulos, a Edith vai começando a se apaixonar por ele, assim como sempre acontece, né? Não tinha como a gente fugir muito dela se apaixonar por ele. Ele continua com a obsessão que ele tem pela Lizzie, porém, com o passar dos capítulos, ele vai começando a se interessar aos poucos pela Edith e fica naquela confusão entre a Edith e a Lizzie, com preferência pra Lizzie, até porque, como eu falei, o criador da light novel controla os personagens, então ele consegue fazer com que o Killian comece a duvidar de tudo que a Edith faça e confie 100% na Lizzie. Mas mesmo que a Edith ainda não tenha conquistado 100% segundo o protagonista, que é o marido dela, ela vai conseguindo conquistar as pessoas à sua volta, com um jeito diferente que ela tem da Edith original, né? A Edith original é conhecida como uma megera que dá em cima de todo mundo, que é tenebrosa, e a Edith atual agora ela é muito dócil, né? Ajuda todo mundo, tem aquele jeitinho mais menininha e tal. E no final, Killian se apaixona de vez por ela e eles sofrem muito pra ficarem juntos, né? A Liz e o Cliff, que na realidade eram os vilões de verdade da história, se lascam no final, até porque a gente sabe que os protagonistas da novel geralmente são os que são os problemas, né, na história. E os protagonistas dessa história alterada, que é o Killian e a Edith, vivem felizes para sempre. Então, acho que aqui com esse resumo e essa fórmula que foi citada, potencialmente você lembrou de outros manhwas por terem esses elementos também. E nos manhwas temos muito disso, de repetir as mesmas coisas, só mudar pequenos detalhes para diferenciar um pouco. Podemos usar também de exemplo a questão dos duques do norte e de cabelo branco na maioria das vezes, onde as pessoas acham que ele é ruim, mas no fundo ele tem uma história triste e ele não tem necessariamente esse coração de gelo que todo mundo acha que ele tem. E aí a protagonista entra na novel e muda a vida dele e tal, não foge muito do que aconteceu com a Edith, né? Então a gente fica muito nesse ciclo, é sempre os mesmos plots, sempre as mesmas fórmulas e eles não mudam muita coisa. E também tem a fórmula de quando a personagem entra na light novel, mas ela ainda é um bebê e o resto da história se repete o mesmo que eu falei anteriormente. Eles têm problemas com os pais, o romance dá tudo errado pra ele depois dar certo e é isso. Inclusive, em sekais de mangás e animes é a mesma coisa, né? Sempre repete o ciclo do protagonista morrer, ser mandado para um mundo de fantasia, ficar forte e assim sucessivamente. Nos manhwas não acontecem só de ser tão repetitivos. Nos isekais, eles também repetem as mesmas coisas em outros estilos, né? Se você pegar os manhwas modernos de romance, também vai notar semelhanças neles. A protagonista tá câncer, ela tinha um marido ou um namorado e ele trai ela ou com a irmã dela ou com uma amiga dela, porque não foge disso, tá? E ela morre com um câncer ou sofre um acidente de carro. Eles gostam muito de acidentes, né? Eles são fissurados com isso. Ela volta no passado e tenta mudar a história de vida dela e no final vive feliz para sempre com o chefe de escritório dela ou com o filho de um CEO rico, porque eles também ficam muito isso, né? Se tu pegar um dorama, por exemplo, o que mais vai ter é a menina pobre se casando com um filho de CEO e tal. Então, sempre que lemos, temos isso de saber 100% o que vai acontecer, porque é tudo roteirizado da mesma forma. Eu confesso que eu particularmente lia muito esse tipo de manhwas, até porque são os que mais tem. Dei uma parada recentemente, porque tava ficando saturada de ler sempre as mesmas coisas, mas eu tô voltando a ler, né, com uma manhwa feia demais para o vilão. Nele tem alguns diferenciais sobre a protagonista não ter o padrão de beleza que conhecemos. Ela é ruiva, gordinha e teoricamente é doente, então ela não sai do quarto dela. Na novel que ela entrou, no final, a personagem dela teria que morrer pelas mãos do próprio marido dela e ela tá fazendo o possível para se manter viva. É isso, o ciclo sempre se repete. E hoje em dia eu só pego
pra ler um manhwa se for de forma moderada e casual, né? Nesse estilo de isekai. Porque de forma excessiva eu não consigo mais. Eu realmente dei uma saturada. Enfim, mas me conta aí, você lembrou de algum manhwa isekai com essas fórmulas que eu falei aqui nesse vídeo? Comenta aí. E também comenta qual é o seu manhwa isekai favorito. O meu, por exemplo, é o da Ruby mesmo, de Como Fazer Meu Marido Ficar ao Meu Lado, ou Hot to Get My Husband on My Side, né? É isso, muito obrigada a quem assistiu até aqui. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.